Endrick é a joia mais promissora da história da base do Palmeiras? Vem comigo! Pessoal, e antes da gente falar deste fenômeno do Endrick, claro, lembrem-se de passar na KTO, a melhor opção em site de apostas do mercado, com as melhores odds disponíveis para você faturar aquele troquinho esperto agora no fim do ano. Tem Liga das Nações Europeias rolando por lá, com muitos jogos legais para você fazer a tua fezinha. Tem amistoso da seleção neste meio de semana também contra a Tunísia, ou seja, fique ligado que o Brasil é sempre promessa de boas odds. Mais do que nunca, Campeonato Brasileiro retornando no meio da semana. Tem jogos decisivos para Palmeiras, para Internacional, os dois que por enquanto estão brigando na ponta da tabela do campeonato. Claro que o Palmeiras um pouco mais à frente, mas sempre importante você crer que a sua fezinha pode te dar uma grana bacana. Então passe lá na KTO, não se esqueça, use meu cupom FACINCANE, 20% de cashback e se consagre! Pessoal, não resta mais dúvidas em relação ao que o Endrick significa para a história da base da Sociedade Esportiva Palmeiras. Na minha visão, o jogador mais promissor de todos os tempos que o Palmeiras coloca numa vitrine para explodir no profissional. Um jogador que, misturando sub-17 e sub-20 nesta temporada, dando passos até maiores do que o cronograma original planejado, se tornou um fenômeno com números. 26 partidas na temporada, 20 gols marcados, decisivo nos momentos mais principais que o Verdão teve em termos de títulos da base nesta temporada. Se a gente contar com gols na Copinha, principalmente na final contra o Santos, na Copa do Brasil Sub-17, em que ele marca 8 gols em 6 jogos em todos os mata-matas contra Atlético Mineiro, Sport Recife e Vasco da Gama. Agora nas decisões do Campeonato Brasileiro Sub-20, com gols marcados nas semifinais contra o Atlético Paranaense, o gol do título contra o Corinthians na decisão do Sub-20, fora ainda a boa participação voltando de lesão contra o Vasco nas quartas de final do Brasileirão Sub-20, na minha visão coloco o Endrick como o jogador mais pronto, mais forte que a base do Palmeiras formou para integrar o profissional e de fato se tornar e se confirmar aquilo que todo mundo espera, um fenômeno do futebol brasileiro. O Endrick jogando na base está muito acima. Conversando com pessoas até dentro do Palmeiras e caras que estão monitorando o Endrick desde garoto, eles brincam que o Endrick jogando na base é mais ou menos como se fosse o Adriano Imperador dos grandes tempos, forte, aquele cara parrudo, aquele cara que decidia no futebol italiano, jogando contra crianças de 17 e 18 anos, para vocês verem a diferença do Endrick em relação à molecada. As movimentações corporais, os giros, as malícias para individualmente, tecnicamente, decidir e tomar uma decisão correta dentro de campo. As leituras táticas de um jogador que é muito moderno, não só joga como referencial, como abre o jogo, busca por dentro. A arrancada no gol dele, por exemplo, hoje diante do Corinthians, me lembrou, para quem é um pouquinho mais saudoso, assim como eu, saudosista no caso, em termos de bom futebol, aquele gol do Rivaldo na Copa do Mundo de 98, quartas de final contra a Dinamarca, o terceiro gol do Brasil, que ele arranca do meio campo, vai levando a bola e dá uma paulada no canto esquerdo do Schmeichel, que era o goleiro dinamarquês, muito parecido com este gol do Endrick, ou seja, um gol de quem sabe muito de bola. É claro que a gente espera que no profissional ele seja cada vez mais maturado, muito mais bem cuidado, é um outro mundo, é uma outra estrutura, é um outro tipo de cobrança, é um outro futebol, é uma outra malícia, mas o Endrick já amadureceu o suficiente para ganhar este espaço e ele é um moleque muito bem embasado, é um cara que tem um staff muito bem preparado para colocá-lo nessa condição de se tornar de fato um fenômeno do futebol. Aos moldes do que foi o Neymar há 10 anos no Santos, aos moldes do que foram Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo em suas respectivas equipes, Grêmio no final dos anos 90 e o Cruzeiro no começo dos anos 90 também, um Ronaldo que com 17 anos já foi disputar até uma Copa do Mundo em 94, claro, não é o caso do Endrick, mas ele pode estar sim muito precoce e que bom que esteja num próximo ciclo de Copa do Mundo para 2026 com a seleção brasileira, se ele continuar desse ritmo. Então é um jogador que, na minha visão, Abel Ferreira e comissão do Palmeiras
Vocês já o levaram neste último jogo contra o Santos, que a partir de agora se encerre de uma vez o ciclo dele de base e passa a ter o Endrick como reforço da equipe profissional e já integrando os principais jogos. Se precisar quarta-feira, que entre em campo contra o Atlético. Se nos próximos jogos o Endrick precisar ser utilizado, que já comece a ganhar essa rodagem, se não como titular, é claro, porque o time do Palmeiras, na minha visão, está montado, né? Já tem uma estrutura pronta, mas que participe no decorrer dos jogos. Esse menino é diferente. Esse menino pode fazer uma diferença absurda na história do Palmeiras, principalmente vindo da base e em termos de rendimento para o profissional em futura venda. Que ele demore ainda até os 18, 19 anos, que o Palmeiras faça um plano especial, mas que segure ao máximo esse garoto. Ele pode dar muitas alegrias e muitas soluções ao time do Palmeiras e em especial uma torcida tão apaixonada pelo futebol desse garoto que merece todos os louros que tem vivenciado nesse momento. E aí, concorda comigo?